Olá, alunos! Nós estamos vivendo um momento de distanciamento social. Porém, eu estou num ambiente seguro e por esse motivo vou higienizar as minhas mãos e retirar a minha máscara para que a nossa comunicação seja feita de forma qualitativa. Eu sou o professor Wallace, sou professor de matemática na Rede Municipal de Ensino em São José dos Campos. O tema da nossa aula é Teorema de Tales. Você deve estar observando essa construção, essa pirâmide, e assim como eu, ter a dúvida, qual é a altura dessa construção? Se você observar, no fundo dessa imagem, nós encontramos outras construções modernas. E você também deve questionar, como um arquiteto ou engenheiro, ou qualquer outra pessoa, tendo essa curiosidade da altura, consegue determinar ou estipular a altura dessas construções? E essa dúvida ela é comum e não acontece só agora. Ela ocorre desde os tempos antigos. Eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, existia no Egito um faraó chamado Amasis. E esse faraó, ele teve a curiosidade sobre a altura de uma pirâmide, em específico, a pirâmide de Quéops. E ele queria calcular essa altura. E havia também um matemático chamado Tales, que gostava de desafio. Por esse motivo, o faraó desafiou Tales a determinar a altura dessa pirâmide. E Tales, ele utilizou a sombra da pirâmide para determinar a altura. Vamos falar um pouquinho de quem era Tales. Tales, conhecido como Tales de Mileto, ele nasceu entre 624 a.C. a 623, mais ou menos, antes de Cristo. Tá? A cidade que ele nasceu é uma cidade chamada Mileto, por isso Tales de Mileto. Na época pertencia à Grécia, era uma colônia grega, e hoje é a atual Turquia. Ele morreu em aproximadamente 548, 546 a.C. O que ele observou para determinar a altura daquela pirâmide? Tales se percebeu que os raios solares são paralelos. Portanto, os raios que incidem sobre os objetos expostos no Sol, no caso ele utilizou um bastão e a própria pirâmide, ele percebeu que formariam triângulos, considerando a altura da pirâmide, o comprimento da sombra e os raios solares. E esses triângulos, eles são triângulos semelhantes. Por que são semelhantes? Porque os ângulos internos, os ângulos desses triângulos são congruentes, ok? Por isso que existe uma relação matemática para justificar a proporção da altura pelo comprimento da sombra de qualquer objeto exposto ao Sol. E no nosso caso, como ele utilizou o comprimento, a divisão seria da altura do bastão pelo comprimento da sombra igual à altura da pirâmide dividido pelo comprimento da sombra da pirâmide. Ok? E ele conseguia justificar essa propriedade do seguinte modo: a gente consegue inserir o triângulo menor sobre o triângulo maior, vou nomear cada um desses segmentos como A, B, C e D. E aí nós temos a proporção A está para B, assim como D está para C. Comparando essa relação matemática com a situação vivenciada por Tales, supondo que o bastão utilizado por Tales tivesse 2 metros de altura e essa sombra tivesse um comprimento de 3 metros, considerando H como a altura da pirâmide e o comprimento da sombra dessa pirâmide, 210 metros. Temos então 2 está para 3, assim como H, que é a altura da pirâmide, está para 210. Nesse caso, nós temos então 3, que representa 3 metros da projeção da sombra do bastão, 2, que representa a altura
altura do bastão, 210, que representa a projeção da sombra da pirâmide, e H, que representa a altura da pirâmide. Matematicamente, temos diversas possibilidades para encontrar o valor da nossa incógnita, que nada mais é do que a altura da pirâmide. Podemos multiplicar 2 por 210 e 3 por H, tendo a nova equação, 3 vezes H igual a 2 vezes 210. 2 vezes 210, 420. H, portanto, é a mesma coisa que 420 dividido por 3, 140 metros. Outro processo é considerar as frações como frações equivalentes. E nesse caso, observa que se eu multiplicar o nosso denominador, que é 3, pelo número 70, eu encontro o número 210. Do mesmo modo, por elas serem frações equivalentes, eu tenho que multiplicar o nosso numerador por 70 também. 2 vezes 70, 140. Portanto, a altura dessa pirâmide é 140 metros. Retomando a imagem anterior, podemos observar que temos segmentos de reta, pelos quais passam retas que podemos considerar como retas paralelas, representada em azul na tela de vocês. E nos outros segmentos também passam retas que podemos considerar como retas transversais, representado em laranja na tela de vocês. Podemos criar situações bem próximas como aquela representação. Nesse caso, nós temos mais de uma reta ou mais de um par de retas formando feixes de retas paralelas, ok? E em azul nós temos duas retas transversais. E o teorema de Tales diz o seguinte, que existe uma proporção entre esses segmentos, ou seja, no nosso caso A está para B, assim como X está para Y, ou B está para C, assim como Y está para Z. E para finalizar, A está para C, assim como X está para Z. Em outras palavras, os segmentos de reta formados sobre retas transversais a um feixe de retas paralelas são proporcionais. E por meio do teorema de Tales, foi possível calcular a altura da pirâmide. Esse foi o assunto da nossa aula. Um forte abraço e até a próxima aula.